Graça e paz, queridos. Os irmãos estão bem? Amém. Ninguém está irado não, né? Porque não tem ar-condicionado. A ira santa, a ira justa. Meus amados irmãos, é maravilhoso poder caminhar com vocês nessa jornada, né? Uma jornada de 5 encontros, que assim eu digo para vocês, que o assunto é tão extenso, que a gente precisou resumi-lo aqui, para que juntos a gente pudesse caminhar dentro desse tema tão desafiador que é a ira. Os irmãos podem abrir a Bíblia, por favor, de vocês, no Salmo 119, foi o salmo que foi lido logo no início. A gente vai fazer mais uma leitura, e é muito interessante olhar para esse salmo, apesar de nós trabalharmos hoje os versos 10 e 11, mas se você quiser entender esse salmo melhor, você precisa compreender que os versos 1, 2 e 3, ele é como se fosse a grande, como é que eu posso trazer aqui, os refletores do resto do salmo todo. Os irmãos entendem que o salmo de número 119, ele é um salmo que ele é um acróstico, não é? Ele contém todas as letras do alfabeto hebraico, e para cada letra ele vai abrir os versículos aqui. Então é algo que a gente não compreende muito bem na língua portuguesa, mas no hebraico isso é maravilhoso. Então Salmo 119, a partir do verso 1, diz assim, queridos: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam a iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara, sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar, quando considerar em todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Vamos orar, queridos. Senhor Deus, a tua palavra ela é rica, a tua palavra ela traz paz aos nossos corações. Estamos diante de um tema que vamos tratar da ira, um tema que nós, vira e mexe, estamos irados. E acredito, Senhor, que diante da tua palavra, o Senhor já tem tratado nossos corações, tem nos ajudado a vencer essa ira. É nesse pedido que eu te faço, que nossas mentes e corações estejam dispostos a te ouvir essa noite e aprender de ti. Assim nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Então, meus amados irmãos, quando a gente olha para a ira, a gente tem algumas questões bem interessantes a pensar sobre elas, né? E o salmo que nós acabamos de ler, ele trata de algo muito interessante, que é guardar o coração, que é obedecer os preceitos do Senhor. Falei para vocês que o versículo 1, 2 e 3 é como se fossem um foco para todo o restante do salmo. Ele diz, bem-aventurados, a gente parece muito, esse salmo ele caminha de mãos dadas com o salmo 1, esse começo. Bem-aventurados irrepreensíveis no teu caminho, que andam na lei do Senhor. A lei aí vocês podem grifar aí. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições, aí você marca aí também, e buscam de todo o coração, não praticam a iniquidade e andam nos seus caminhos. Notem que aqui nós temos preceitos, nós temos lei, nós temos prescrições, nós temos caminhar, mandamentos nesse texto, e é interessante como ele vai enxertando aqui na nossa mente essa obediência, e ele vai dizendo como que nós devemos fazer isso. Versos 10 e 9 é interessante para a gente pensar no texto de hoje. O verso 9 me chama a atenção aqui, porque ele diz assim, é uma pergunta, não é uma pergunta retórica aqui, não é?
ela é uma pergunta que faz com que a gente possa pensar, e essa pergunta, por não ser retórica, todas as vezes que nós fazemos uma pergunta retórica, é porque ela tem uma definição única. Quando eu digo para vocês assim, o que vocês acham? Deus é o Senhor? Existe um único Deus? Eu estou fazendo uma pergunta retórica e já respondo, sim, existe um único Deus. Agora, essa pergunta que o salmista faz, é como se fosse um catecismo, né? É um discipulado. Ele diz assim, de que maneira, no verso 9, poderá o jovem guardar puro o seu caminho? E aí ele vem com a instrução, observando segundo a tua palavra. Aí ele vai dizer agora como que ela está se desenvolvendo. De todo o coração, ou seja, uma disposição de alma e mente, ele diz, te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Note que há uma disposição de buscar e guardar os mandamentos, ao mesmo tempo que eu compreendo que eu preciso de Deus, do Senhor, para fazer com que eu consiga buscar esses mandamentos e obedecer esses mandamentos. Aí ele diz o grande segredo, guardo aonde, queridos? No coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Então aqui a gente começa a observar que esconder a palavra, olhando para essa imagem aí desse baú todo cheio de correntes, né? Guardar a palavra de Deus no coração, queridos, é muito mais do que apenas estar apto a recitá-la. Ou seja, não é meramente a gente memorizar uma passagem e recitar, não é só isso que o texto está dizendo. E é uma ideia de vida, é uma ideia que, se essa palavra é viva e se ela está de acordo, minha vida, com as diretrizes dela, é algo que eu preciso observar no dia a dia. Então, deixar de ouvir as instruções do Senhor, que é o que o salmista está nos ensinando, é a mesma coisa do que desviar-se da palavra de Deus. O aspecto de nós deixarmos de ouvir é comparado ao aspecto de nos desviarmos da palavra de Deus. Então aqui a gente começa a observar de uma forma muito clara. No segundo slide aqui, tem algo interessante. Peguei essa imagem da cebola para a gente compreender o que é buscar de todo o coração, né? Claro que o texto não fala de cebolas, mas quando você corta uma cebola, você vai ver que ela é cheia de quê? Dessas camadinhas, não é? Então a ideia aqui significa examinar sempre uma camada mais profunda, mais abaixo, ou seja, de todo o coração te busquei, é algo tão profundo, tão guardado, que a gente precisa exercitar isso a cada dia. Olhem, aqui não é do meu tempo, eu precisei estudar muito para entender o que é isso aqui, né? Alguém sabe o que é isso aqui, queridos? Uma balança, né? É do tempo de vocês? Não, né, Cristiano? Não é nosso, eu precisei da ajuda dos universitários para entender o que é isso aqui. Mas é interessante, Efésios capítulo 4, verso 1, ainda dando continuidade desse andar, desse caminhar, desse guardar, ele diz assim, rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, aí você pode grifar na sua Bíblia, que andeis de modo digno, marque aí com marca-texto, da vocação a que foste chamados, aí você marca também chamados. Por que é interessante, meus amados irmãos, olhar para essa imagem, olhar para essa balança? Aqui são pesos, não é? Lembra que você colocava o seu produtozinho do lado e você vai colocando, isso me falaram, né? Você coloca o peso do outro para ir equilibrando, e quando equilibrava ali, o peso era digno do produto. Olha que coisa interessante, já matou a charada, né? Então, quando essa balança equilibrava o produto com o peso, há peso e produto dignos ali, correspondentes. Essa é a ideia quando eu olho para essa balança. Então, pensem em algo que é interessante sobre o chamado que está no final do verso, quando ele diz, modo digno da vocação a que foste chamado. Essa ideia de chamados é a ideia de salvação, é a ideia de redenção, é a ideia que nós fomos salvos, tá, queridos? Ou seja, ela já foi desenvolvida pelo apóstolo Paulo no capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. O que acontece aqui é que Paulo agora vai trabalhar o outro aspecto, que é andar. Se a salvação, o chamado, ele desenvolveu no capítulo 1, 2 e 3, agora ele passa a desenvolver o andar, que esse andar não é nada mais, nada menos que esse estilo de vida que cada um dos discípulos e a igreja hoje continua a desenvolver em todo o restante da nossa vida, e no caso aqui das Escrituras, no restante do livro ou da Epístola aos Efésios. Mas o que tem a ver essa balança? O termo digno aqui é a ideia dessa balança.
Queria que vocês olhassem para ela, não é? Para que a gente pudesse pensar sobre isso. Então nós temos de um lado um peso A e do outro lado a gente colocaria o peso B. Ou seja, quando esses pesos eles estão equilibrados, a gente pode falar que eles são dignos um do outro. Então, o que isso quer dizer? Que a nossa salvação, quando ela aponta para o nosso andar, o meu andar precisa corresponder à minha salvação. Ela tem que estar na mesma balança de forma equilibrada. Eu ando de acordo com a minha salvação. Então, o modo digno é essa compreensão, onde o salmista está mostrando como que nós devemos guardar. Ou seja, Paulo está nos mostrando que a nossa vida deve ser igual à nossa salvação. Pensando nisso, como que nós vamos desenvolver nosso estudo hoje, o último, né, desse mês de julho. E aqui tem alguns versículos que tratam desse coração. O primeiro dele, Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. E aqui nós temos um chamado à vigilância interior, pois tudo que somos flui do coração. Mais um versículo aqui que mostra o coração, né? O meu aqui não está aparecendo, mas vou ter que pular para o próximo aqui, depois de Filipenses. Jeremias 17, 9, 10. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Um alerta sobre a natureza enganosa do coração humano e a necessidade de sujeitá-lo, né, à palavra de Deus. Tudo olhando para o Salmo, para a gente compreender nosso caminhar. Mateus 15, 18 a 19. Mas o que sai da boca procede do coração, isso contamina o homem. Os irmãos vão lembrar que nós falamos que a questão exterior da nossa vida, ou seja, ela pode sim influenciar e despertar o nosso coração, mas o que está valendo é o que está no meu coração. O que me desperta é o meu coração, as minhas vontades é pelo meu coração. Quando a gente olha Salmo 51, 10 diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. A ideia aqui é de transformação do coração, começa com Deus e deve ser buscada em oração. Então todo o nosso caminhar, tratando da ira, é algo interessante a nós pensarmos essa noite, para que a gente possa compreender o que é essas boas novas, que é a segunda parte, que fala sobre a salvação. Eu não lembro se foi ontem ou foi antes de ontem, os irmãos vão lembrar da cena que havia até conversando, a gente conversou isso lá em casa ontem, e hoje também, sobre a violência de um cara que desferiu 61 socos em uma mulher, dentro do elevador, não é? Eu estava assistindo parte da reportagem e que, segundo o que o repórter estava coletando dela, foi uma crise de ciúmes dele, né, por causa de uma mensagem no celular que inclusive ela mostrou para ele, segundo ela, e ele queria que ela saísse para o corredor, porque no corredor não tinha câmeras, e ela não saiu porque ela estava com muito medo do que ia acontecer. Ele desferiu 61 socos. Queridos, vocês sabem o que é 60, foi mais do que o Vitor Belfort deu no Vanderlei Silva, no MMA, realizado no Rio de Janeiro. Muito mais. Vitor Belfort é um profissional, Vanderlei Silva em 3 minutos estava recuperado. Aquela mulher vai ter que fazer cirurgia para recuperar a face. 61 socos. Não vai demorar muito para advogados começarem a encontrar transtornos nele, para defendê-lo. Já começaram? Queridos, notem que é muito fácil eu esconder o meu coração, esconder o meu pecado e pôr culpa em alguma coisa. E quando eu coloco culpa nos transtornos, infelizmente nós vamos ter leis que por trás, elas vão agora me dar subsídios para que eu venha abraçar essa lei. E queridos, e o negócio... O que eu quero tratar sobre isso com vocês? Para que a gente pense, vencendo a ira, ou seja, a transformação pela nova natureza em Cristo. Nós só vamos conseguir vencer a ira que está no nosso coração, se nós entendermos o que é e como nós somos essa nova criatura. Essa transformação, que é obra do Espírito Santo em cada um de nós, ela é magnífica, ela é perfeita. Porém, ela não deixa mais margem para a gente falar assim: eu não consigo vencer a ira, eu não consigo superar essa tentação, eu não consigo vencer esse pecado. O que acontece é que quando a gente olha para a transformação, a gente vai ver o que é essa transformação.
A nova natureza em Cristo é o estado espiritual e moral produzido pela regeneração. Nós fomos transformados. Em que o ser humano, antes morto, Efésios capítulo 1, antes morto em seus delitos e pecados e vivificado pela ação soberana de Deus, tornando-se uma nova criação com novos afetos. Mudou esse coração, mudou esses pensamentos, mudou nossa inclinação. Aí diz o quê? Novo propósito e nova disposição para agradar a Deus. Então, no estado anterior de pecado, e que nós fomos transformados, há uma transformação radical aqui em nossos corações. Isso é muito interessante porque isso é obra exclusiva da graça. Nós não conseguimos produzir regeneração nos trancando em um quarto, indo para a serra, ficando isolado, fazendo o que você imaginar. Eu preciso compreender que é uma obra exclusiva da graça, e essa graça é divina. O que ela faz aqui? Ela é operada pelo Espírito Santo, e ela é fundamentada pela obra redentora de Cristo. Então, aqui nós começamos a ver que tudo isso não é coisa da nossa cabeça, ela é revelada nas Escrituras. Então, é obra do Espírito Santo, e aí a gente olha essa obra redentora agora de Jesus Cristo, e é revelada nas Escrituras. E aí aqui eu voltei, foi, queridos? O forminho foi mexendo, não foi ele? Porque no meu tempo era só falar e mudava, sabe? Deixa eu passar esse outro. Sei que está pequenininho aí, mas eu vou ler para vocês, para a gente compreender o aspecto passado, presente e futuro da regeneração. Regeneração, novo nascimento. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Isso é bíblico, João 3,3. Aqui ocorre a intervenção soberana de Deus, despertando esse morto espiritual para a vida. Então nós fomos despertados, ou seja, nós nascemos de novo. Então as Escrituras, elas estão repletas de passagens que mostram esse novo homem. Segundo ponto, dentro dessa questão do passado em nós, justificação. Nós temos regeneração, justificação. Quando a gente está estudando teologia, na parte da soteriologia, existe uma ordem da salvação. Essa ordem, ela não é de forma pontual, isso acontece, mas ela é lógica. Ela não é cronológica, a palavra seria essa, ela é lógica. E aqui eu só resumi algumas delas, tá? Justificação e união com Cristo na morte. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo. Romanos 6,4. O velho homem é crucificado. Há um rompimento com o domínio do pecado e agora a nova criação. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas já passaram. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Aqui se inicia uma nova natureza como realidade espiritual definitiva. O que eu estou trazendo para vocês? Que se eu sou nova criatura, o que valida isso na minha vida e o que se torna verdade a partir das Escrituras? Não do que eu penso, mas o que a Escritura diz sobre isso. E aí eu estou mostrando para vocês o que a Escritura diz. Ou seja, é o aspecto da salvação no passado. Agora nós vamos ver o aspecto da salvação hoje. Passado, regeneração, justificação, não é? E aí a gente vamos agora olhar o que está acontecendo hoje. Primeiro, vivendo pela nova natureza. Todos nós, pela obra do Espírito Santo, pela obra perfeita de Cristo, nós estamos aqui vivendo pela nova natureza. Vos revistais do novo homem, criado segundo Deus. Efésios 4, 24, é o processo de viver em conformidade com o caráter de Cristo. Por que eu estou forçando essas passagens e trazendo para cada um de nós, lembrando a nossa salvação, para a gente não ficar equilibrando desculpas de não conseguirmos vencer a ira. Segundo ponto aqui, dentro do aspecto presente, produção dos frutos do Espírito, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, Gálatas 5, 22 e 23, a nova natureza frutifica em atitudes e reações moldadas pelo Espírito. Então aqui eu já começo a ver que eu posso vencer essa inclinação. Combate entre carne e espírito é uma luta constante, porque a carne milita contra o Espírito, Gálatas 5, 17, embora regenerados, que somos todos nós, o crente ainda lida com a presença do pecado e precisa se fortalecer pela palavra. Então aqui a gente começou a dar uma olhada em algo muito interessante, mas e o futuro, não é? Esperança da redenção final, é a salvação final aqui.
aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, Romanos 8, 23, santidade plena, sem influência do pecado, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é, 1 de João 3, 2, a natureza glorificada, a nova natureza será consumada, sem conflito interno, sem dor ou pecado, em plena comunhão com Deus. Não haverá ira aqui, né, queridos? Nenhum pingo de ira haverá aqui nesse aspecto, mas deixa mostrar um resumo aqui que eu achei muito importante trazer para vocês. Passado, presente e futuro. Passado, regeneração, crucificação do velho homem, tem os versículos do lado. Presente, santificação e frutificação. Futuro, glorificação e perfeição eterna. Esse quadro, ele é o quadro da nossa salvação, passado, presente e futuro. Notem que pouca gente discute sobre isso. Mas deixa eu mostrar outro negócio para vocês que vocês vão gostar. Os aspectos do pecado. Primeiro, segundo e terceiro aspecto do pecado em nossas vidas, que a ira está lá dentro. Primeiro, condenação. O pecado veio condenar o homem a castigo eterno. Segundo ponto, o que o pecado faz com o homem? Escravidão. O pecado veio escravizar o homem, ter poder sobre o homem. Terceiro ponto, habitação. O pecado veio habitar no homem por toda a vida. Gênesis capítulo 3. Em Gênesis capítulo 3, tudo isso aconteceu conosco. Tem muita gente vivendo ainda aqui. Agora deixa eu mostrar algo maravilhoso para vocês. Os 3 tempos da salvação. Justificação, fomos salvos da condenação do pecado. Já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Santificação é o presente, estamos sendo salvos do poder do pecado. Nós lutamos contra o poder do pecado. E na glorificação seremos salvos da presença do pecado. Notem que a nossa ira, a nossa raiva e outros pecados que abundam em nossa vida, primeiro, nós precisamos compreender que cada um de nós, não existe mais nenhuma condenação, não podemos mais ser acusados por isso. Não porque nós somos bons, mas pela obra perfeita de Cristo. Hoje, no presente, o que acontece? Nós estamos sendo salvos do poder do pecado. No futuro, nós seremos livres da presença do pecado. Então, quando a gente tem dificuldade para compreender o pecado em nossas vidas, essa amostragem aqui, ela nos dá um direcionamento. Eu estou voltando, né? Pronto. Preciso passar mais um mês fazendo esse teste aqui. Princípios bíblicos, uma estrutura bíblica para a mudança. Primeiro momento, nós olhamos o Salmo 119, nós estamos nas boas novas, tá, queridos? Depois nós olhamos versículos que guardam o nosso coração. Depois nós olhamos essa nova criatura, pegamos versículos bíblicos que mostram que somos novas criaturas, podemos vencer as tentações. E agora nós vamos ver princípios, uma estrutura, uma mudança bíblica. Ou seja, tudo começa pela regeneração. Tudo começa porque nós fomos regenerados, nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Ou seja, nós recebemos aqui, queridos, olhem para essa escada, nós recebemos poder pelo Espírito Santo para concretizar as ordenanças bíblicas. Tudo isso mediante ao Espírito Santo é o que traz para cada um de nós. Essa mudança ela é em pensamentos, essa mudança ela é em palavras, essa mudança ela é em atitude, ela é em ações. Ou seja, a gente de alguma forma, de alguma medida, estamos mortificando essa velha natureza. Então isso aqui é muito interessante. Quando a gente começa a olhar esses princípios, nós vamos vendo o quanto isso ele traz graça aos nossos corações. Olha só, queridos, os nossos passos em direção à mudança bíblica. Agora a gente vai compreender essa mudança bíblica e eu quero mostrar para vocês uma transformação, né? Essa transformação é o que basicamente acontece conosco dentro de um processo de salvação, ou seja, Efésios 4, 22 e 24, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Agora, olha o verso 23, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Aqui, meus amados irmãos, começa a mudança bíblica em nossos corações. Se a gente pegar Romanos capítulo 12, vai mostrar uma transformação de mente.
Se a gente pegar Paulo pregando na igreja de Corinto, a gente vai ver uma transformação radical ali, não é? As coisas novas, as coisas velhas. Ou seja, todas as cartas, as epístolas, elas estão sempre mostrando esse novo homem. O que isso tem a ver com a nossa ira? O que isso tem a ver com a presença do pecado em nossas vidas? Primeiro, o processo. Mudança bíblica efetiva e permanente é um processo contínuo. Você deve obedecer aos mandamentos e diretrizes da palavra de Deus para cada área da sua vida, pensamentos, palavras e ações. Pensamentos de ira, palavras iradas, ações de ira. Eu estou num processo de mudanças, e esse processo, Romanos 15:44 diz: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. O que nos traz esperança no processo de mudanças, queridos? A palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é muito bela, ela é completa, ela age em nossos corações, nos ajudando a cada passo de mudança. Olha só, à medida que você interrompe, ou seja, o que é interromper? O despojar, o tirar esse velho homem. Os antigos hábitos pecaminosos persistentes dão início ao revestir-se de quê? As novas práticas de justiça, santidade, você é renovado no espírito da sua mente. Notem que Efésios capítulo 4, versos 22, 23 e 24, eles apontam para velha natureza e nova natureza. Essa mudança é uma mudança radical em cada um de nós. Mentes estão sendo mudadas, corações estão sendo mudados, nossas inclinações e disposição. Inclusive, nós vamos já ver como aplicar tudo isso dentro do processo da ira, na nossa transformação. Segundo ponto aqui, dentro de Efésios 4, 22 ao 24, despojar-se. Passamos pelo processo, agora aquele de despir-se. Para se despojar dos velhos hábitos pecaminosos, você precisa primeiro identificá-los, né, examinando, julgando a sua vida à luz da palavra de Deus. Se estamos tratando de ira, eu preciso julgar a minha ira à luz da palavra de Deus. Se eu estou ajudando outros a vencer a sua ira, eu preciso ajudá-los na luz da palavra de Deus, não no que eu penso, no que eu acho, mas o que a Bíblia diz sobre a ira do meu irmão. O que a Bíblia diz sobre as atitudes do meu irmão? Hebreus 4,12 diz: porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Ou seja, queridos, não é um scanner, não é nada. A única coisa que pode prescrutar o nosso coração é a palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Ela prescruta os nossos corações. Após reconhecer que há pecados específicos na sua vida, não é na saia, né? Na sua vida, você deve se arrepender, confessá-los e abandoná-los imediatamente. Esse é o processo desse despojar desse velho homem. Agora nós temos o revestir-se. Então, processo, eu estou em Efésios 4. Eu tenho o processo, eu tenho o despojar e eu tenho o revestir agora. Revestindo-se das obras de justiça do poder do Espírito Santo, Efésios 5,18. E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aqui nós temos um tema para discutir a noite toda sobre o que é ser cheio do Espírito Santo. Mas a própria carta, no capítulo 5 e 6, diz o que é ser cheio do Espírito Santo, não é? Esposos, amem as suas esposas. As esposas devem ser submissas aos seus esposos. Os pais devem tratar seus filhos bem. Os filhos devem obedecer seus pais. Os funcionários devem tratar o seu senhor como ao Senhor. E os seus patrões devem honrar esse trabalho, pagando eles em dias e sendo digno do seu trabalho. Notem que ser cheio do Espírito Santo é aquilo que Paulo chama no nosso chamado e vocação, lá no capítulo 4, verso 1. Até aí está tranquilo, queridos? Tudo na paz? Está compreensível? Faz sentido? Falamos sobre como que eu guardo esse coração. Depois nós olhamos de uma forma muito clara o que é esse novo homem em Cristo Jesus, as boas novas. Depois nós pegamos Efésios 4, 22 a 24 e nós identificamos o que é o processo, o que é o despojar e o que é o se revestir. Agora eu tenho aqui diante de cada um de nós uma pergunta
que a gente pode transformar esse slide numa pergunta: a suficiência das Escrituras para tratar a ira, um caminho bíblico para a transformação interior. Queridos, os irmãos creem que a Bíblia tem respostas para os dilemas da vida? Os irmãos creem nisso? Né? Isso é muito importante, queridos, porque nós olhamos à luz da Bíblia a nossa salvação, nos abraçamos a Ele e falamos: realmente eu fui salvo em Cristo Jesus, eu tenho a obrigação de aplicar essa mudança na minha vida. Quando a gente olha aqui e a gente compreende que a ira não é apenas um problema de comportamento, que a gente aprendeu no nosso primeiro encontro aqui, mas é uma questão de coração. Queridos, quando eu estou doente, eu preciso ir ao médico, e esse médico ele vai fazer uma bateria de exames para identificar o que eu tenho, não é? Vai passar medicamentos, muitas vezes faz uma mudança radical na nossa postura de vida, seja em comer, seja em descansar, atividades físicas. Mas é interessante que ele não consegue sondar o coração, ele não consegue compreender o que está no nosso coração. E quando a gente olha para as Escrituras, somente a palavra de Deus pode expor o nosso coração. Hebreus 4:12, que a gente acabou de ler. E ele não é de qualquer jeito, mas é com precisão. Se a gente fizer um estudo em Jeremias 17, queridos, a gente vai ver como que Deus prescruta o coração. A gente vai ficar assim, de boca aberta, na perfeição que Ele faz tudo isso. Isso é maravilhoso. E aí, eu trago aqui para vocês, se a Bíblia de fato, ela é suficiente, nós cremos nela, eu coloquei 3 pontos aqui. Primeiro, a autoridade suprema sobre nossas vidas. Eu considero a Bíblia como a autoridade suprema sobre a minha vida, inclusive na questão da ira. Segundo ponto, ela é suficiente, totalmente relevante para cada desafio que enfrentamos, inclusive a ira. Terceiro ponto, absolutamente necessária para conhecermos a Deus e vivermos conforme a sua vontade. Aí eu digo: sim, eu creio. Parece um casamento. Sim, Senhor, eu creio. Agora notem que quando nós estamos numa vida turbulenta, a primeira etapa nunca é a Bíblia, nunca é a palavra de Deus. A gente sempre está recorrendo para algo a mais, a gente sempre tem complementos. A gente deveria pensar que, se eu falei tudo isso de coração e é uma verdade, autoridade, suficiência, ela é necessária, eu deveria recorrer às Escrituras para moldar e modelar o meu andar de Efésios 4:1. É isso que a gente vai discutir agora. E eu quero trazer um texto para vocês. E de todo o coração, eu digo para vocês que se nós aprendermos a usar essa passagem, nós podemos aplicar essa passagem em todos os problemas da nossa vida. Todos. Você vai dizer: uau, queria ouvir um uau. Uau. Vocês estão incrédulos hoje. É o calor. Estou irado aqui. Mas olha, queridos, preste atenção. Eu fico apaixonado por esse texto, porque aqui tem uma aplicação da suficiência das Escrituras. 2 Timóteo 3:16 e 17. Os irmãos conhecem. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para, quem tiver caneta começa a marcar agora, para o ensino, para a repreensão, para correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Queridos, aqui é a aplicação da suficiência, inclusive no aconselhamento bíblico. É o que nós vamos aprender no nosso curso a partir de setembro. Nós vamos pegar esse versículo aqui e colocar ele debaixo do braço. Queridos, debaixo do braço mesmo. Não é? É interessante que a suficiência bíblica aqui, ela diz o seguinte: a palavra de Deus contém tudo. Na carta de 2 de Pedro, Pedro vai dizer que Deus nos deu tudo o que precisamos para a vida e piedade. Logo no capítulo 1 ele já abre assim:
Deus nos deu tudo o que precisamos. Meu Deus, Deus nos deu tudo o que precisamos para a vida e piedade. Aonde eu encontro? Consigo tratar a minha ira com a palavra de Deus, queridos? Sim, mudança radical aqui. É aqui que a gente começa a ver. Essa palavra ela vai moldar a minha vida para que eu tenha uma vida piedosa diante de Deus, não é? E aí é que a gente começa a ver algumas características aqui que nos chama muito a atenção. Eu fiz esse para a gente pensar nas palavras-chave de 2 Timóteo: ensino, repreensão, correção, educação na justiça. Esses 4 pontos eu consigo, junto com vocês, usá-los em qualquer problema das nossas vidas. Não é que nós vamos nos deter apenas a uma passagem. O que eu quero dizer para vocês, que ensino, repreensão, correção e educação na justiça, é o que o Senhor está nos dando para prescrutar o coração e criar uma mudança radical. Que isso aqui é belo, né? Porque a gente queria assim, uma apostila com 100 folhas, né? A gente queria 3 dias de isolamento. Aí quando eu falo para vocês que um versículo bíblico transforma vidas, a gente fala assim, é muito fácil isso, né? Eu quero algo mais difícil, eu quero algo que me empolgue mais. Queridos, olha, isso aqui é maravilhoso, né? Olha só, vamos abrir cada um deles aqui. O ensino é o princípio bíblico revelado. Estou com alguém diante de mim, determinado problema da sua vida, dificuldades, desafios que ela está vivendo. Qual o princípio bíblico que eu posso ensinar a essa pessoa? Segundo ponto, repreensão, ou seja, eu preciso confrontar o pecado. Se está pecando, tem confronto, não é para alisar, confronto com amor. O apóstolo Paulo ensina a confrontar com amor. Ele não está mandando eu apontar dedo, bater. Ele quer que eu confronte. Confronte com o quê, queridos? Palavra. Olha o terceiro ponto, correção. Então, eu fui nas escrituras, eu estou levando ao coração do aconselhado o ensinamento bíblico. Depois eu confronto ele com o ensinamento bíblico. Essa pessoa, talvez no primeiro momento de confrontação, ela está abatida, estou tratando a ira dela. Agora eu vou, abraço e faço a correção. O que é a correção? É caminhar com ela. Eu tiro ela da situação e agora faço ela caminhar comigo. Ou seja, o chamado ao arrependimento. Foi confrontado com o seu pecado, eu preciso me arrepender e caminhar comigo agora. Aí vem a beleza agora, que é o que nós chamamos de educação na justiça. A formação da nova natureza pela palavra. É essa santificação progressiva. Queridos, em um versículo, Deus está nos munindo de uma forma tão poderosa de ajudar outras pessoas. A gente acha que isso é muito pouco. Eu pensei que você ia trazer para a gente a descoberta da pólvora, algo mais... Não, mas um versículo. Tem que trocar esses botões. Sessão de aconselhamento sobre a ira. Vamos fazer uma sessão aqui brincando? Toda a escritura, tal, já falamos sobre isso. Mostra a ira aqui. Aí vamos lá. Primeiro ponto, o ensino. Você está ajudando alguém com a ira. Olha o ensino. Primeiro, educação na justiça, estabelecimento de um novo estilo de vida sobre essa pessoa. Eu preciso compreender o que eu vou fazer para trazer essa pessoa de volta. Objetivo, confrontar com amor os padrões. Que padrões pecaminosos? Queridos, nós vivemos com padrões pecaminosos terríveis em nossas vidas. E eles precisam ser confrontados. E aqui é interessante. Qual o objetivo? Disciplinar-se com hábitos que fomentam a paz, perdão e comunhão, fundamentado na justiça de Deus. Tudo na justiça de Deus. Aí aqui a gente poderia aplicar algumas práticas saudáveis. Oração regular, com domínio próprio, estudo de personagens bíblicos que tiveram mudanças, envolver essa pessoa em ministérios. Agora, olha que coisa, eu não sei se tem aqui, pastor, envolver em ministério que exijam paciência. Tem algum ministério na igreja aqui que exija paciência? Nenhum, né? Casais, o que vocês acham? Crianças. Aí você vai envolver essa pessoa para trabalhar nesse ministério, para que ela possa desenvolver
Segundo ponto que a gente pode pensar sobre isso é como que eu posso repreender essa pessoa que está vivendo com ira. Eu preciso identificar os comportamentos pecaminosos, sejam de pensamento, sejam de ações. Qual é o objetivo? Confrontar com amor. Confrontar com amor. E essa confrontação, ela vai direto nos padrões pecaminosos. Queridos, isso é muito interessante, porque aqui nós vamos ter reações de ira, aqui nós vamos trazer à luz os prejuízos causados por esse problema. Porque quando você está tratando de alguém que tem um problema de ira, eu preciso mostrar nessa confrontação os problemas que ela está causando, seja na igreja, seja na sua família, seja no seu trabalho, seja com ela mesmo. Então aqui a gente começa a ver alguns exercícios bíblicos, a gente vai para exemplos de Caim, de Moisés, nas escrituras e outros mais. Tem tarefa para essa pessoa, dentro desse preceito aqui de repreensão? Você pode pedir que ela venha relatar cada momento de ira na vida dela, que ela possa trazer isso para que seja discutido e melhorado. Desafia ela a conversar com alguém na qual ela se comportou de forma irada, machucou, para que ela venha pedir perdão. Então, alguns processos de identificação de pecado, nesse primeiro ponto, ele é muito interessante. Quando a gente olha para tudo isso, eu preciso agora entrar na correção dessa pessoa. Correção alinhando a vida à vontade de Deus. Então, já foi identificado o pecado, agora nós vamos trazer essa pessoa de volta. Claro que quando a gente for estender isso, a gente vai fazer isso com uma dinâmica bem maior. O objetivo aqui, apresentar alternativas bíblicas para reagir diante de provações com domínio próprio e paciência. Eu preciso ensinar essa pessoa. Eu preciso trazê-la para dentro da palavra de Deus. Aqui a gente tem Provérbios 15:1, a resposta branda desvia o furor. Gálatas 5, 22 e 23, que vai tratar dos frutos do Espírito. Tem tarefa nessa etapa? Claro que tem tarefas. Para toda atividade no aconselhamento bíblico, tem tarefas. E eu estou tratando da ira, eu preciso tratar dessa ira. Primeiro, praticar respostas brandas em situações que normalmente causariam irritação. Então a gente vai ajudar essa pessoa. Ela vai descrever situações que levam ela a ficar irada, como que ela responde. Nós vamos mostrar biblicamente como que ela deve responder a essas questões. Isso é fácil? Dá para se resolver no primeiro encontro? Não dá. Criar um plano pessoal de respostas bíblicas. O que fazer quando sentir a ira chegando? Como que eu reajo quando alguém me fecha no trânsito? Eu preciso compreender. Eu preciso identificar quais são as áreas que eu fico irado. Eu preciso entender como que esse coração se revela. Eu preciso entender o que eu quero mais do que Deus, que me leva a ficar irado. Quais são as coisas que estão acontecendo que eu não gostaria que acontecesse, ou que fugiram do meu controle. Aí aqui a gente vai trabalhando esse coração. E, por último, a gente pode trabalhar educação na justiça, não é? Estabelecendo um novo estilo de vida para essa pessoa irada. Disciplinar-se com hábitos que fomentem paz, perdão e comunhão, fundamentado na justiça de Deus. Notem que aí a gente está abrindo um versículo, a gente está aplicando esse versículo no coração da pessoa, pedindo que ela compreenda o que está acontecendo ali, que ela está sendo educada, ou seja, ensinada pelas Escrituras, que ela está sendo confrontada pelas Escrituras, que ela está sendo corrigida pelas Escrituras e que ela está sendo convidada a ter uma novidade de vida, ou seja, educação na justiça, continuar andando com um propósito de crescimento. Aqui, queridos, tem várias aplicações para a nossa vida, e essas aplicações, elas podem ser colocadas assim, não é? Vamos pensar na igreja agora. Esse modelo pode ser aplicado em grupos de discipulado, aconselhamentos individuais ou encontros semanais. Ao seguir esse roteiro, a igreja estará demonstrando na prática que as Escrituras são suficientes. Primeira coisa, se eu falo que as Escrituras são suficientes para tratar a ira de alguém, eu preciso aplicar a palavra de Deus. Se eu creio que a Bíblia é suficiente, se eu creio que a Bíblia é a autoridade e que ela é necessária para a minha vida, aqueles 3 pontos que a gente olhou logo do início, eu preciso aprender, em primeiro lugar, a aplicar a Bíblia. O grande problema nosso aqui, é que eu não consigo aplicar ela na minha vida. Eu tenho dificuldades nisso. Por isso que nós precisamos uns dos outros. Uma das grandes dificuldades, queridos, e o que a gente tem visto muito hoje, é exatamente esse corpo fragmentado.
E a igreja ela não pode estar fragmentada. A igreja ela precisa estar fortalecida para que ela possa vencer esse problema da ira. A gente poderia estar tratando qualquer outro problema aqui, adultério, a gente poderia estar tratando outros pecados, mas o nosso tema é ira. E eu preciso, biblicamente, conhecer nas Escrituras as passagens sobre ira. Eu preciso conhecer nas Escrituras relatos bíblicos que mostravam corações rancorosos, ou com raiva, ou irados, e qual foi a consequência, e como que isso foi como mudança de vida, aplicada por Deus. Então, queridos, todas as vezes que nós vamos tratar de alguém irado, por exemplo, que é o nosso tema, eu preciso de um tempo para recorrer às Escrituras, antes de sentar com essa pessoa. Eu preciso fazer o que a gente chama de um velho follow-up. Eu preciso ir nas Escrituras e rever, prescrever, estudar, memorizar alguns versículos, orar ao Senhor, para que Ele me dê direção quando eu sentar com essa pessoa. Notem que vocês já pegaram o relatório dessa pessoa. Você sabe o que deixa essa pessoa irada. E agora nós estamos tratando que um coração transformado, ele tem mudanças radicais. Você vai me dizendo aí meu time, tá? Um estudo de caso bem interessante, vencendo a ira com a verdade do Evangelho. Aqui não tem. O bom é isso. O marido irado porque as coisas não funcionam do seu jeito. Aqui não. Não é, queridos? Amém? Mais uma vez, esse amém foi fraco. Olha o contexto aqui. Aí vocês me falam desse contexto. Ele, que é o marido, se irrita constantemente com a família e o ambiente doméstico, por não ter controle absoluto. Não tem controle da sua casa, não tem controle de outras coisas aqui. Suas frustrações se manifestam em palavras ríspidas, silêncio punitivo ou atitudes agressivas. Essa é a reação desse coração. Notem que é um marido irado. Poderia ser a esposa? Poderia, mas vamos tratar do marido. Depois a gente trata da esposa. Pecado aqui, queridos, está na mão de vocês uma lista para vocês identificar o pecado. A gente poderia pontuar orgulho. Será que aqui há um pecado de orgulho nesse coração? Será que aqui há um desejo de domínio sobre a situação? Eu vou identificando aqui. E esse desejo de domínio começa a aplicar nesse homem uma falta de domínio próprio, que nós já estudamos na quarta-feira passada. Ou seja, como que eu posso ajudar não só esse casal, porque aqui com certeza você vai ter problemas com os filhos, você vai ter problema com a esposa, ou seja, o lar está danificado. O problema não é só tratar o esposo, aqui você vai ter que tratar a família, porque consequências já foram respingadas nos filhos e na esposa. Então aqui, queridos, a gente precisa mostrar para esse marido, para esse irmão, que esse pecado, ou seja, ele precisa reconhecer de uma forma profunda, que está destruindo ao seu lar a paz com Deus. Olha só, a ira desse homem aqui. Ensinar esse pai a liderar com amor seria uma solução para a gente. Lá, 2 Timóteo 3,16, precisa ensinar ele. E aqui a gente tem várias questões que a gente poderia aplicar, não é? Eu vou depois entregar tudo para vocês, todo esse material, a gente não tem tempo aqui, mas aqui eu coloquei 2 Timóteo 3,16, cuidando da ira desse esposo. Está tudo aqui, passo a passo. Eu tenho um ensino, eu tenho a repreensão, eu tenho a correção e eu tenho educação na justiça. Ou seja, peguei 2 Timóteo 3,16 e 17 e vou aplicar na ira do esposo. Ou seja, eu vou ensiná-lo, eu vou repreendê-lo, eu vou trazê-lo de volta a caminhar nos trilhos, e nós vamos fazer um processo de caminhar na educação, na justiça. Olha que coisa maravilhosa, um versículo, não é? Vê se eu consigo pelo menos mostrar essa esposa irada por não encontrar contentamento com a sua vida ou em sua vida. Aqui não tem esposa assim, todas estão contentes, todas estão felizes. Contexto, ela vive frustrada com seu papel, comparando-se constantemente com outras mulheres.
A insatisfação gera reclamações, críticas e amargura dentro do lar. Qual o pecado que a gente identifica nessa esposa, queridos? Ela é grata? Então, ingratidão. Olha como é. A gente começa a olhar as questões básicas. Olha aqui, ela vive frustrada com o seu papel, comparando-se. No popular, o nome disso é inveja. Olha o pecado de inveja no coração dela. Toda vida que eu começo a me comparar com o outro, o que o outro tem, o que o outro faz, pecado da inveja. Então a gente começa a olhar, como é que eu vou trazer essa mulher para conversar com ela, fazer com que ela descanse em Deus. Eu preciso mostrar aqui, queridos, que ela precisa descansar no Senhor, valorizando o que Deus tem dado para ela. Notem que aqui a gente poderia virar a noite falando sobre isso. Virar a noite falando sobre isso. Eu tenho aqui que vou mandar para vocês. Nós vamos ver. Olha só. Uma jovem que deseja abandonar o seu ministério por uma paixão. Coloquei alguns exemplos. Nós temos aqui, não tem isso aqui. Não tem. Não é? Aqui é pura ilusão. A criança birrenta que se joga no chão quando seus desejos não são atendidos. A gente tem uma aula, não, acho que na escola bíblica foram quantas aulas ali? Só sobre a ira do coraçãozinho da criança. Vocês não imaginam. Aí quem ministrou foi a Pauline, que ela gosta da ira do coração das crianças. Age com raiva e manipulação emocional diante da frustração. E aí, queridos, nós não temos tempo para ver tudo. Mas nós vamos ter tempo no curso. E aí aqui eu quero deixar só o último slide, pastor. Aí, ó, nós temos perguntas bem legais aí, para cada caso, que é nosso curso, né? E aí nós vamos poder abrir inúmeros casos. A gente vai fazer casos fictícios, com nomes fictícios, mas são casos reais, com nomes fictícios, onde a gente vai aplicar a palavra de Deus, abrindo cada... Imagine um problema, a gente depois vai passar vocês vão preencher uma lista de problemas que vocês gostariam que a gente discutisse no curso. E nós vamos trazer para o curso, aplicando não só 2 Timóteo 3,16, isso a gente vai fazer isso lá para o segundo mês, né? O primeiro a gente vai aprender o que é, e o livro que nós vamos usar, pastor, vai ser esse aqui, Introdução ao Aconselhamento Bíblico, do John MacArthur, que o Senhor levou há poucos dias. Uma falta gigantesca que esse homem vai fazer, né, no reino de Deus, né? E queridos, eu quero agradecer a oportunidade de nós termos passado esses 5, né, mas foram 5 encontros, né, meu pastor? Sou muito grato a Deus a gente poder ter tratado de um assunto que é inesgotável, né, que é a ira. Espero que os irmãos tenham aprendido. Até domingo eu já passo tudo bem direitinho, transformando em PDF, todos os slides, fica mais fácil dos irmãos fazerem as anotações de vocês. Amém, queridos? Amém.